Então vamos lá, galera. Vamos começar falando de From. Bom, From, ela aconteceu na linha do tempo do mundo original, mais ou menos ali por volta do ano 1500 para frente, tá? Nessa época aí, a Igreja de Roma já era consolidada com a Igreja. Então, a gente já tinha grande influência da Igreja sobre os povos, tá? E também já existia a Inquisição, né? A congregação sacra romana universal, que era a Inquisição do Santo Ofício. Ela existiu ali por volta do ano 1542 até 1965, né? E a igreja era predominante nessa época, tá, gente? Ela literalmente ela usava o poder, Roma usava o poder da igreja para controlar as massas, tá? Então, nós tínhamos ali uma grande influência do cristianismo já. Nós tínhamos o povo, ele era meio que separado ainda por uma linha muito fina entre o povo que já estava com aquela tendência ao próprio cristianismo, mas ainda existia um povo ainda pagão, tá? Aqueles que ainda acreditavam em alguns deuses, rituais, semideuses ou coisas da floresta e a outros afins, tá, gente? É... Separando um pouco da história de From, nós temos os santos da igreja, lá naquela época, nós temos o povo e também nós tínhamos bruxos, tá, gente? Na série já deu para perceber que o aspecto geral da série é sobre bruxos, sobre bruxaria, sobre feitiçaria, rituais e tudo mais. Aqui tem um grande ponto, tá, gente? Quando a gente vai falar de bruxos, né? A gente sempre vai levar pela nossa história de mundo real. Os bruxos no nosso mundo real sempre foram vistos como coisas ruins, tanto que a Inquisição matou eles, tá? Mas se vocês procurarem a fundo na internet sobre jogos, sobre séries, sobre outros filmes que retratam os bruxos, eles não são do mal, tá, gente? Eles não são do mal. Os bruxos não são do mal, tá? O que acontece é o seguinte: a magia, ela é neutra. Ela não possui lado, ela não tem nem lado do bem e nem lado do mal. A magia ela é neutra. O que muda é o modo como o usuário vai usar esta magia. Se o usuário usa para o lado do bem, ele seria ali considerado um bruxo do bem. Se ele usa para o mal, ele vai ser considerado um bruxo do mal, tá? Aqui tem uma grande questão que, para abordar esses vídeos, eu vou colocar como bruxos do bem e bruxos do mal para ficar mais fácil para vocês entenderem, porque a denominação ela muda, tá, gente? Principalmente em jogos, né? Principalmente em RPG também, os bruxos eles são usuários de magia do bem, mas quando muda para o lado do mal, ele muda de nome, ele vira feiticeiro, tá? Então o feiticeiro nada mais é do que um bruxo, só que usando magia negra. Só que aqui, para ficar mais fácil para vocês entender, eu vou sempre estar usando bruxos do bem e bruxos do mal, tá? Para não ter que ficar toda hora trocando a palavra por feiticeiro. A igreja ela tinha suas próprias punições para esses momentos, tá? Quando eles pegavam o povo, né, que ainda era uma parte pagão, eles não queriam nem saber, cara, se o bruxo era do bem ou do mal, se o cara conhecia um cogumelo na floresta que fazia uma sopa e cuidava artrite, artrose, eles não estavam nem interessados. Se você era considerado pagão, você ia para a fogueira ou você ia morrer de algum modo, para eles não interessava, tá? E é justamente por isso que quando a gente olha a série, a gente tem essa um pouco da base do cristianismo, porque a gente acredita na história que foi contada para nós sobre a própria Inquisição, que lá eles eram satanistas, que eles eram cultistas, que eles eram ocultistas e tudo mais e outras coisas. Então, a igreja meio que colocou todo mundo num balaio de gato e saiu matando todo mundo, porque para ela não interessava. Até gente inocente morreu na Inquisição, porque só porque era chamado de pagão, tá? As punições que a igreja usava naquela época era enforcamento, decapitação, queimar na fogueira. Às vezes eles amarravam peso nos pés das pessoas e jogavam no lago para elas morrerem afogadas e tinha muitas outras punições. Vamos lá então, gente. Vamos falar da linha do tempo do mundo real. A linha do tempo mundo real, ela é uma linha reta, onde nós temos o passado lá atrás, o presente no meio e o futuro na ponta, tá? Seguindo
a regra da nossa história de vida da humanidade é uma história que ainda está sendo contada, ela ainda não acabou, né? Nós não podemos voltar no passado, nós vivemos o presente, e também não podemos ver o futuro, a não ser que nós vivamos o presente, e aí o nosso presente em algum momento vai se tornar esse futuro, tá? Quando nós vamos para From, isso muda, porque a linha do tempo de From, ela meio que representa o símbolo do infinito. Então, o presente ele está no meio, o passado e o futuro, eles estão seguindo uma linha onde todas as linhas do tempo vão acabar se cruzando em algum momento. Ou seja, o passado vai passar pelo presente, lá na frente vai se tornar o futuro vai se cruzar pelo presente, e lá em algum momento vai se tornar o próprio passado. Então, o tempo em From, ele é colapsado, tá? Onde presente, passado e futuro podem se encontrar em algum determinado momento. Então, ele é colapsado. A gente vai ver isso aí muito mais a fundo lá quando eu estiver falando sobre o poder do Storywalker. Aí vocês vão entender como isso funciona, tá? Mas aqui vocês já têm um pouco do vislumbre que qual é a representação do tempo em From, tá? O tempo em From não tem como ser totalmente calculado, vocês vão perceber isso, porque a série já nos mostrou que quando a Tabitha sai para o mundo real, ela fica quase 4 dias no mundo real, tá? Só que em From havia se passado apenas 2 dias. Só que se eu for fazer uma matemática, o Victor ficou por volta de 42 a 43 anos lá em From, tá? Ele tinha uma média de uns 12 anos, então ele fica ali quase 43 anos até chegar ao ciclo da Tabitha. Por isso ele tem 55 ali na quarta temporada, tá? Se a gente for pegar esses 42 anos e for fazer um cálculo de tempo, 42 anos ali vezes 365 dias, vai dar ali por volta ali, se não me engano, dos 15.600 dias, tá? Só que se eu for converter isso aí lá no mundo real x4, tá ligado? A Tabitha, ela não poderia ter a idade que ela teria hoje. Com o ciclo completo do Victor, a Tabitha teria por volta dos 86 anos, gente, tá? Então, a linha do tempo de From, ela nunca vai conseguir se comparar em nenhum momento com a linha do tempo original. Tanto que tem até uma reencarnação da Tabitha que veio como criança. E aquela criança da reencarnação da Tabitha, o parceiro do Jade dela era o cara lá que segura a caveira que teve o olho furado pela uma estaca de ferro. Então, tipo assim, a linha do tempo é totalmente quebrada quando se trata de From, tá, gente? Não adianta vocês querer fazer comparação de número dentro de From, porque vocês vão ver que tem até uma letra de uma música que toca em From que fala que preta é a cor, ou seja, preto é a única coisa que é relevante na série e número não significa nada, tá? Vocês vão ver isso lá quando eu falar sobre a música. Então esqueçam datas, esqueçam numerações, essas coisas que provavelmente na série número quase não tem nada a ver, tá, gente? Vamos lá, gente. Eu vou usar o mesmo conceito que a Tabitha e o Jim usaram no começo da série, que é fazer perguntas e tentar encontrar as respostas dentro do próprio contexto da série. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer é: From é do bem ou do mal? Gente, essa resposta já foi nos dada, entendeu? Quando conta-se a história do próprio sacrifício, que fala que From nasce da esperança das crianças que se agarraram e essa esperança se tornou as raízes da árvore. Então, From não é do mal, From é do bem, entendeu? Porque ela é a esperança das crianças. E também From ganhou um poder com isso, que é todas as suas maiores esperanças em From, elas se tornam realidade. Então ela não pode ser do mal. O que aconteceu no percurso de From é que fez com que From tivesse essa aparência que vocês têm como visão de que From é do mal, que é o seguinte, From, ela foi amaldiçoada, entendeu? Por isso que ela tem essa parte que vocês acham que é do mal, mas From não é do mal. Eu já vou explicar depois para vocês qual foi a maldição e o contexto da maldição que foi jogada em From, tá? Quem criou From? Seria a minha segunda pergunta. Bom, gente, quem criou From foi as bruxas, tá?
Isso daí tá representado lá nas paredes da caverna, entendeu? E é um contexto muito bom, assim, de a gente se aprofundar na série, que é o seguinte: quando houve o ritual, de todos os 14 pais, os únicos dois que, digamos assim, se arrependeram foi a Tabitha e o Jade. E eles foram buscar ajuda. Eles não estavam lá no ritual, gente. Eles foram buscar ajuda para as bruxas. Isso está representado lá na parede das cavernas, tá? Eles foram pedir ajuda para essas bruxas, que eles queriam salvar as crianças porque eles estavam arrependidos. E provavelmente essas bruxas criaram essa magia que criou o From, ou seja, separou o From da linha do tempo do mundo original e isolou o From em seu próprio espaço-tempo. Entendeu? Ou seja, é como se From fosse uma realidade alternativa fragmentada, onde tem vários pedaços de From dentro do próprio From, tá? Isso depois também eu vou explicar. Só que as bruxas, elas não projetaram o From, elas apenas criaram o From. Aí vem a minha próxima pergunta: quem é que projetou a estética de From? Bom, gente, muita gente acha que From é uma prisão. Se eu fosse fazer uma consideração, From não pode ser uma prisão, porque senão a única saída da prisão seria a porta da cela. E se a porta da cela está trancada, então quer dizer que eu não tenho como sair desta prisão. Mas a gente viu que a Tabitha saiu. Então ela não é uma prisão, ela é um labirinto. Porque o labirinto é como se fosse uma prisão, mas ela tem uma saída aberta, você só tem que encontrar a saída, entendeu? E aí vem a minha grande teoria sobre, né, de From, que é o seguinte: quem projetou From foi o Jade. Isso é dito lá na primeira temporada, quando ele entra no bar pela primeira vez, que ele fala assim: eu sou o cara que projeta o labirinto. Ele mesmo fala. Quando o barman pergunta pra ele: então você é o cara que vai descobrir o mistério, que vai nos tirar daqui? E o Jade fala: eu sou o cara que cria o mistério, eu sou o cara que faz o labirinto. Então, sim, gente, quem teve a estética de criar From da maneira como ela é, ou seja, toda fragmentada, com a saída escondida em algum lugar, foi o Jade, entendeu? E aí tem uma grande questão, gente. A memória da saída de From não está nas memórias do Jade. Eles foram muito espertos quando eles criaram From. A memória da saída está na memória de uma outra pessoa. E aí depois nós vamos abordar o fato do Homem de Amarelo e justamente vocês vão entender o que é que ele busca, porque ele tem vários objetivos e um deles é encontrar a saída de From, tá? Quando From nasceu? Gente, From ela não existia na linha do tempo normal. Ela só vem a existir quando o sacrifício acontece, tá? E aqui tem muita coisa envolvida, porque muito provavelmente o Storywalker ele foi lá no passado, ou seja, a história já estava sendo contada, ele foi lá no passado, contou para as crianças uma história e aí com aquilo a esperança se agarrou nas crianças e From nasceu. Eu nem quero abordar muito essa parte, porque aí já vai envolver uma coisa que é destino pré-determinado. Porque se a linha do tempo da nossa humanidade ela seguia uma linha reta que não podia ser mudada, e From só começou a existir depois, ou seja, ela só foi arrancada da linha do tempo original e depois foi colocada em um espaço de tempo separado. Então o Storywalker teve que voltar no tempo na nossa própria linha do tempo. E isso, desculpa, cara, não poderia ser possível porque na linha do tempo da vida original nossa, nós não podemos voltar no passado. Então, provavelmente ali seria uma história de destino pré-determinado, ou seja, aquilo estava fadado a acontecer. Então, eu nem quero abordar isso aí, porque senão vai estragar toda a série, na minha opinião, tá ligado? Vai ficar pior do que Dark. Então eu nem quero chegar nesse contexto. Mudando para a próxima pergunta qual é a finalidade ou finalidade de From? E aqui a gente sabe que From ela tem duas finalidades na visão da Tabitha e do Jade. A primeira era fazer com que a história ficasse se repetindo até que os pais se arrependessem. Então, From sim é uma história de redenção. Tá? Esse é o primeiro ponto. Não é a única história, tem uma outra história por trás dessa, tá, gente? Mas a primeira história de From é uma história de redenção. Os pais se arrependeram do que fizeram com os filhos, salvar a alma das crianças e tudo mais. A segunda finalidade de From
era prender o traidor, ou seja, prender o Homem de Amarelo, aquele que enganou eles a fazer o sacrifício. E funcionou muito bem. Eles estão repetindo o ciclo e o Homem de Amarelo está preso lá por quase 600 anos. Ele está preso lá, tá, gente? From tem uma saída? Gente, From tem uma saída. Foi aquilo que eu falei pra vocês. From tem literalmente uma saída porque ela não é uma prisão, ela é um labirinto, tá? O Homem de Amarelo, um dos maiores planos dele é encontrar a saída de From, tá? Então ele força a Tabitha e o Jade a tentarem acessar as suas primeiras reencarnações, e a gente sabe que isso só é possível encontrando restos mortais ou objetos de antigas reencarnações, para que eles possam acessar essas memórias, mas o foco principal do Homem de Amarelo é fazer com que eles se lembrem aonde a saída do labirinto foi colocada. Só que eu acho, gente, na minha visão, que a saída de From não ficou na memória nem do Jade e nem da Tabitha. Por isso que ele nunca conseguiu sair do ciclo, entendeu? Eu acho que a memória está guardada na cabeça de uma outra pessoa. E depois, lá na frente, eu vou abordar, tá? Que essa daí seria a nona pessoa, que foi uma pessoa que ficou presa dentro de From, tá, gente? Ela não saiu como as outras almas. Isso aí depois eu também vou explicar, porque vocês vão entender que nem todas as almas dos reencarnados conseguiram sair de From, só algumas. Mas teve uma pessoa de From, dos reencarnados, que ficou presa em From, junto com o Homem de Amarelo. E eu tenho quase por mim que a memória tá guardada nessa alma aí, tá, gente? Então, depois a gente vai explorar um pouco mais esse contexto. Mas o principal de tudo era entender um pouco como From é e como From foi criada. E esse é o vídeo aqui falando sobre From, tá, gente? Aguarde aí os próximos vídeos que eu vou começar a falar sobre os personagens e também sobre as esperanças.